E aí, fera, tá pronto para o Enem? Meu nome é Rômulo, eu sou professor de Física e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre calor sensível e calor latente. Recordando a nossa aula anterior, a gente viu que o conceito físico de calor é uma quantidade de energia que flui de um corpo para o outro ou dentro do próprio corpo devido a uma diferença de temperatura. E esse calor pode ser fornecido ou cedido. Só que quando a gente fornece ou retira calor de um corpo, ele causa algumas alterações. E essas alterações é o que define o que é calor sensível e calor latente. Para entender melhor, a gente vai ver dois exemplos bastante simples. Primeiro, calor sensível. Digamos que eu tenho uma certa quantidade de água que está inicialmente a 25 graus Celsius. Se eu começo a fornecer calor para essa água, com o passar do tempo eu vou observar que a temperatura dessa água aumenta para 85 graus Celsius. O calor, então, que essa água recebeu, foi responsável por aumentar a temperatura de 25 para 85. E é nisso que consiste o calor sensível. É o calor que, recebido ou retirado de um corpo, provoca nele um aumento da sua temperatura sem variar o seu estado físico. E como é que a gente calcula essa quantidade de calor? Está aí a equação, né? Quantidade de calor Q é igual a massa do material vezes esse Czinho, e esse calor específico ele é uma constante. Na maioria dos casos a questão já vai fornecer ou pode pedir para você encontrar, vezes a variação da sua temperatura. A gente costuma chamar essa equação de Q maceta, para facilitar o aluno a decorar esse conceito. Para o cálculo do calor latente, a gente vai ver outro exemplo ilustrado. Digamos que nós temos uma certa quantidade de gelo que está inicialmente a 0 graus Celsius, e se eu começo a fornecer calor para esse gelo, ele vai passar por um processo de derretimento, e tudo aquilo que era gelo se tornou água. Se a gente observar, ele sofreu uma mudança de estado físico, mas não variou a sua temperatura. É isso que consiste o calor latente. É o calor que, fornecido ou cedido por um material, provoca nele uma mudança do seu estado físico sem variar a sua temperatura. E a gente calcula essa quantidade de calor através dessa equação, que é a massa da substância multiplicado pelo calor latente, esse L. Esse L também é uma constante. Na maioria das questões ele já é fornecido ou está pedindo para o aluno encontrar. E para facilitar o aluno a decorar essa fórmula, a gente costuma chamá-la de Q-mole. Então, pessoal, para a gente encerrar a aula de hoje, vamos responder um exercício bastante simples que eu trouxe para vocês, certo? Um cubo de gelo de massa 100 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius, é aquecido até se transformar em água a 40 graus Celsius. Dados: calor específico do gelo 0,50, calor específico da água 1, calor de fusão do gelo 80 calorias por grama. As quantidades de calor sensível e calor latente trocados nessa transformação foram, respectivamente, aqui estão as opções. Para a gente entender como aconteceu todo o processo, eu trouxe uma ilustração. Inicialmente, a gente tem gelo, eu começo a fornecer calor para esse gelo e ele não vai começar a derreter imediatamente. Primeiro ele tem que aumentar sua temperatura até o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius. E esse calor provoca nesse corpo um derretimento. O que era gelo foi para a forma líquida, se transformou em água. Se a gente continua fornecendo calor, ele vai passar a aumentar sua temperatura e encerra uma temperatura de 40 graus Celsius. Então a gente observa passo a passo do processo e consegue identificar o que é calor sensível e o que é calor latente. Nessa primeira parte, o corpo não sofreu alteração do estado físico, mas variou sua temperatura. Então é calor sensível. Na segunda parte, o corpo não variou a temperatura, mas sofreu alteração de estado físico. Então, a gente tem calor latente. E por último, mais uma vez, o corpo não sofreu variação do estado físico, mas variou a temperatura. Então é calor sensível. Ciente de todo o processo, agora vamos para o cálculo. A primeira parte, por ser calor sensível, a gente vai usar Q maceta. A massa do corpo, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Todos os dados importantes estão ali em cima. Então é só substituir na fórmula.
A massa 100, calor específico do gelo 0,5, final menos inicial, 0 menos 20. Quando a gente calcula, 100 vezes 0,5 dá 50, e menos com menos, mais fica multiplicado por 20. Então o resultado, nesse primeiro processo, é 1000 calorias. O segundo processo não sofre variação de temperatura, mas varia o estado físico. Então, calor latente, e a gente calcula com Q mole. Esse é muito fácil, só precisa multiplicar a massa do material, que é 100, vezes o calor latente de fusão, que está ali em cima nos dados importantes. Então você tem 100 vezes 80, 8.000 calorias. No último processo, de novo, você não tem variação do estado físico, mas tem variação da temperatura. Então é calor latente, calculamos de novo com Q maceta. Substituindo os valores, a gente tem 100 vezes 1, que é o calor específico da água, e a variação de temperatura, que é 40, que é a final, menos 0, que é a inicial. Fazendo todos os cálculos, 100 vezes 40, a gente tem que, nesse processo, foram necessárias 4.000 calorias. Mas a questão pede para a gente dizer o que é, respectivamente, o calor sensível e o calor latente. Se a gente observar, os dois processos que envolvem calor sensível são esses e esse. Somando os dois, calor sensível 1 mais calor sensível 2, o calor sensível total nesse processo é 5.000 calorias. E o calor latente, 8.000 calorias, porque a gente só tem esse processo aqui que envolve calor latente. Então, pessoal, a resposta para o nosso exercício é a alternativa B, 5.000 e 8.000. Essa foi mais uma aula, eu espero que vocês tenham gostado, e para ficar ciente e por dentro de mais informações como essa, não só em física, mas em matemática, em todas as disciplinas de cálculo e de humanas, é só se inscrever no canal, ativar as notificações e lembrar, quem cresce no sementes, cresce na vida.